pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo aí um vídeo um pouquinho diferente daquele que eu estou acostumada. Ou seja, com dinâmicas, brincadeiras, quebra-gelo, algum tipo de aula, né? E é justamente o que eu vou trazer aqui. Na verdade, são estratégias para você fazer a sua aula. Eu tenho observado que tem muitos professores aí, muitas pessoas que precisam, nesse momento tão difícil, trazer uma aula, né, mais significativa, mais interessante, diferente. Não é como a gente tivesse, né, presencialmente com os nossos alunos. Esse contato físico é muito importante, mas nesse momento, já que a gente não pode, então nós temos que nos reinventar, não é? Ressignificar aquilo que nós temos. E então, pessoal, pode ser que você diga assim: ah, Sandra, mas isso aí eu já conheço. Ah, Sandra, isso aí eu já sei. Então, pessoal, o que acontece é que tem muita gente que às vezes está trabalhando apenas com um recurso. Mas nós temos assim uma infinidade de recursos e eu tenho certeza que tem algum tipo de recurso que eu vou dizer aqui que você ainda não conhece. Que você pode dizer: olha, esse aí eu não tinha parado para pensar. Então, vamos lá? Então, pessoal, o primeiro recurso digital, né, que você vai poder utilizar aí, assim, com bastante sucesso nas suas aulas, né, para você interagir com os seus alunos, é o Facebook. Você pode dizer: ah, Sandra, eu já trabalho com Facebook. Ótimo. Tem aquelas pessoas que não trabalham com Facebook. Então, de que maneira você pode utilizar aí essa ferramenta? Para quem não sabe, o que você pode fazer a princípio, você que tem assim, digamos, poxa, a maioria das pessoas tem prática, porque não é somente o professor, né? Você tem que pensar no seu aluno, na família do seu aluno. Será que eles têm prática com essa ferramenta? Mas a primeira coisa que você deve fazer como professor é fazer um grupo dentro do Facebook. E aí você pode fazer o grupo que é o grupo, né, a sua sala de aula, a sua classe, né, e convidar esses alunos para fazerem parte da sua sala. Ou seja, fica um grupo fechado, não é um grupo aberto onde todas as pessoas vão ter acesso a ele. Então, é como se você estivesse numa sala de aula. E aí, o que você vai poder interagir com esses alunos? Eu sei porque, além, né, de fazer com alunos, você também tem quem participa de igreja, também tem essa opção de fazer na classe de escola bíblica dominical, não é isso? Onde você tem o seu grupo da sua classe e ali você compartilha várias coisas, como eu também já compartilhei quando eu também tinha classe de teatro. Então ali era um lugar reservado dentro do Facebook, onde você colocava textos, trabalhos que você quer compartilhar com aquele grupo, os vídeos que você grava, né? Não somente presencial, né? Você grava, claro, você grava presencialmente e você então posta ali dentro daquele grupo. E aí o professor, ele pode ter vídeos que ele grave, né, de alguma aula que ele quer ensinar, que ele quer passar, algum tipo de atividade que ele está querendo explicar para esse aluno. Mas vamos supor que você, professor, não é aquele professor que tem aquele conhecimento máximo, né, das coisas digitais. Poxa, eu gravo, eu edito no Premiere, lá no Movie Maker, né, nos programas aí, e aí para você fica fácil. Mas e aquele professor que tem somente o seu celular, que vai estar ali gravando as aulas, né? Então, gente, é excelente para você. Por quê? E para você também, né, que sabe editar muito bem. Ou seja, você vai pegar esse vídeo e você então vai subir na sala de aula, no grupo fechado do Facebook. Essa vai ser a sua classe. É ali que você vai interagir com os seus alunos. Porque a gente já sabe que no Facebook você pode comentar, você pode compartilhar, você pode interagir com seus alunos, eles podem interagir com você, né? Então são os alunos, né? No caso, para os menores, obviamente que serão os pais, que vão ter aí essa autonomia, né, de pegar as informações e passar para o seu filho. E aí, gente, essa é uma ferramenta que eu aconselho, se você não estava trabalhando com ela, pare para pensar nessa opção.
Uma segunda opção também super conhecida é o WhatsApp. Então, o WhatsApp é onde você vai trabalhar, professor, também com seus mini vídeos, né? Vídeos de, digamos assim, tutoriais, né? Onde você está ensinando algum tipo de atividade que você quer, né? Que o seu aluno produza ou que você quer passar para os pais para que eles, então, entendam e ajudem o seu filho, né? A depender do tamanho, porque em outro vídeo eu posso até falar dessa questão, né, da interação pais e filhos nesse momento de quarentena. Como que os pais devem trabalhar com as crianças, né? Então seriam pais, os filhos, né, os alunos, os professores. Como que se dá, no caso, essa interação? Então é muito importante, mas isso deixa para outro momento, né? Então é muito importante, claro, a determinar do nível de escolaridade, da etapa desse aluno, da idade desse aluno, é a maneira como você vai trabalhar. E aí, pelo WhatsApp, você então vai trabalhar essa questão, né, de pequenos vídeos, como se fossem tutoriais onde você ensina. Da mesma maneira, você pode trabalhar o WhatsApp e você precisa trabalhar, né, na questão das informações, que você também, claro, vai fazer um grupo da sua sala de aula. Então, você vai ter o grupo da sala de aula para que todos tenham as mesmas informações. Então, isso é muito interessante. Não vai ficar aquele WhatsApp aberto, né? É um grupo de alunos que você vai fazer e aí é uma excelente ferramenta para você trabalhar com seus alunos, para você passar informações. Ali você pode conversar, né? Mandando lá o seu áudio. Os alunos podem trocar, né, as imagens de atividades que você fez. Então, os professores estão fazendo muito isso. Ele manda atividade, ali o aluno, enquanto ele produz aquele trabalho, aquela atividade pedagógica, os pais eles estão fotografando, né, enviando para os professores, para eles saberem, né, como é que está aí esse processo na vida da criança, na vida da família. Então, muito interessante. E falando em WhatsApp, uma outra coisa que eu quero passar para vocês, para quem já me segue, né, já conhece, sabe que eu trabalho muito com dinâmicas, com jogos, com brincadeiras, com quebra-gelos, até para sala de aulas, para células, para grupos, né, grupos 1000. E aí eu tenho aqui no canal uma série de 5 dinamizaps que eu criei para a igreja, mas que nesse momento eu sempre falo nos meus vídeos, para que você tenha essa autonomia de pegar as ideias que são lançadas nos canais, nos vídeos, e você adaptar, e você trazer para a sua realidade, né? Muita gente não sabe fazer isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, isso não é para mim, e vai embora. Não, pega a ideia, ouve e pensa, o que eu posso transformar, o que eu posso pegar de bom daqui? Olha, isso aqui vai ser interessante para o meu grupo, para a minha realidade. Então, eu sempre ensino isso aqui no canal. Então, faça uma adaptação. Se você quiser, você pode entrar nesses dinamizaps e aí você vai transformar essas atividades para atividades escolares, porque são atividades muito interessantes que você pode atuar, trabalhar com os seus alunos. Então, eu vou deixar os links, tá? São 5. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, ok? É só você clicar lá e assistir. São muito longos, talvez o primeiro, porque eu estou explicando como que vai funcionar. Uma outra mídia digital, né? Também o Instagram. Tem pessoas que têm gravado vídeos, né, no Instagram. Isso aí já é uma coisa, assim, um recurso um pouquinho mais para frente, né? Talvez não seja uma coisa assim tão prática no dia a dia na vida dos professores, mas que dá, também é possível, mas esse aí eu até deixo um pouquinho mais assim de lado. Coisa, gente, que eu queria assim, eu tô assim com muita sede de falar com os professores, é que eu sei que os professores estão assim muito desesperados, né? Porque tem que produzir conteúdo, postar, gente que nunca, né, esteve na frente de uma câmera, como é que faz? Eu não tenho câmeras potentes assim, eu não tenho material, né, necessário para fazer aqueles vídeos maravilhosos, enfim. Primeiro que você não precisa ter medo.
né? Você não precisa de câmeras potentes, poderosas. Basta você ter um celular, já é o suficiente. Não tem um tripé, né, para gravar. Quando eu comecei, eu também não tinha um tripé. Então, o que eu fazia era pegar rolo de papel toalha. Eu não tenho rolo de papel toalha aqui, tá? Tem um pedacinho, né, que eu estava fazendo uma atividade e sobrou esse restinho, mas é só para você ter uma ideia. Então, eu cortava ele, tá? Fazia uma aberturinha aqui, outra aqui, e posicionava o celular. E ali era o meu tripé. Então, é uma dica para você, tá? E mesmo que, né, com papel toalha, ele é comprido, né, maior, e mesmo assim, às vezes, se não dava altura, você coloca aí uns livros, coloca aquele tripé e começa a gravar, tá? Então, gente, não é complicado. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que tem muitos professores que estão aí loucos desesperados porque querem colocar aqueles fundos nos seus vídeos, né? Fundos lindos, né? Que os pássaros estão lá voando, as árvores estão balançando, aí os bichinhos vêm pulando e tal. E aí eu já observei, e eu fico às vezes assistindo, são bonitos, mas aquilo também você tem que saber utilizar. Porque veja bem, se você tem crianças, você está contando história, e a gente sabe que as crianças elas são atraídas, né, pelas coisas coloridas, pelas coisas bonitas, as crianças menores. Não adianta você colocar, né, ou sair buscando que nem um louco desesperado aqueles fundos para colocar nos seus vídeos, aprender correndo como faz isso e tá colocando em todos os seus vídeos. Tenha muito cuidado com isso, porque o que ocorre, perceba você, às vezes o professor tá ali falando, né? E aí é um pássaro que vem, são cenas repetidas. E fica tão poluído que as pessoas, as crianças, você, se você estiver assistindo, você vai perceber. Você não olha para o professor, você não olha para a pessoa que está fazendo aquele vídeo. Você fica ali, sabe, olhando para as figuras, para as gravuras, o que, que vai acontecer agora. Imagina a criança, né? Você está tendo a oportunidade de trazer aquela história, ou falar, ou contar alguma coisa para aquela criança naquele momento. Você está conversando com ele. Mas são tantas informações, são tantas imagens, né, fora de contexto, que ainda tem isso. Você tem que saber contextualizar o seu conteúdo, porque senão vai ficar uma aula sem sentido, sem significado para aquela criança. Então é como eu sempre digo, o que você ensina na aula, um conteúdo que você ensina que tem um significado, é o conteúdo que você vai fazer nas mídias digitais. Você tem que pensar, você tem que sentar, planejar, ver o que, que você vai colocar, o que, que vai entrar, o que, que não vai entrar, o que, que você vai tirar. Pense sempre, menos é mais, tá? Então quanto mais simples, professor, melhor aí para a sua criança, para o seu aluno, tá certo? Então não fique nesse desespero, eu não estou dizendo que você não vá de repente colocar um fundo bonitinho e tal, pode colocar, mas pense bem, tem muita movimentação, tem muita informação, tem muito, sabe, às vezes fora de contexto aquelas imagens, então pense nisso, tá? Uma outra coisa também é o Google Meet, né, que você pode utilizar aí com os maiores, que é a classe, né, o Classroom, o Google que você vai também reunir os seus alunos em sala de aula. É muito interessante essa ferramenta, vale a pena você utilizar ela, e aí você pode estar realmente interagindo de uma maneira assim, bem produtiva com o seu aluno, porque você vai estar passando informações para ele como turma, como grupo, não é individual, é o grupo mesmo. Então eu acho que vale a pena você dar uma olhada, dar uma conferida. Se você não utiliza, né, o Classroom, né, o Meet, né, a sala de aula, o Google Sala de Aula, então pense nessa opção, ok? O Zoom também é uma outra ferramenta. Você pode também, claro, se você já tem o YouTube, você pode também pensar para os seus alunos fazer lives. Sim, por que não? Né? Você está fazendo uma live aí, chama a turma já sabe a hora, já sabe o dia, sabe quando vai acontecer. E aí é muito legal, né? Todas essas ferramentas. E aí você pode falar assim, mas Sandra, eu trabalho com alunos, trabalho com
com crianças, com famílias que não têm esse tipo de conhecimento. Às vezes até os próprios pais nem sabem ler direito, nem sabem manejar, né? Então é complicado, né? E aí como que você faz esse tipo de atividade? Uma ideia, gente. Bom, infelizmente é importante que você tente alcançar todos os seus alunos. Uma ideia que eu acho interessante, já que do seu contexto, a sua realidade, existe essa dificuldade, realmente você vai ter que partir aí para o telefone, né? Que às vezes tem telefone que nem o WhatsApp tem, né? Ou, como eu falei, às vezes tem pessoas que não têm aquela facilidade com leitura, não tem ferramentas. E aí o telefone, por quê? Porque aí você vai ter que realmente conversar com esse pai, com esse responsável pelo telefone. E se você tem os materiais, né, para aquela aula, e aí seria o quê? É você estar em acordo, né, com a sua escola, porque mesmo que as escolas não estejam, né, com a classe, com os alunos, os professores, naquela normalidade que a gente conhecia, o que ocorre é que tem escolas que têm a sua secretaria, que está aberta, que eventualmente professores então marcam entrevistas, conversam, né, com aqueles pais ou com aquele aluno. Acontece isso em algumas escolas, eu não sei se é o caso da sua. E aí o que ocorre? É você deixar aquele material na secretaria, conversou com aquele pai, com aquele responsável, ele vai ter que ir, né, até a escola só para pegar esse material. Por quê? Porque às vezes esse material é um material que aquela família não tem uma impressora. Como é que ele vai imprimir se ele precisar imprimir? Né? Como é que ele vai abrir a internet se ele não tem a internet? Então você precisa de pensar nesse outro tipo, né, de situação para essa realidade que nós estamos vivendo agora. O importante é que tenha essa regularidade de estar em contato com os seus alunos, de não deixarem eles aí voando, né? Tipo, tá todo mundo de férias. Não tá de férias, né? A gente está tentando sobreviver a essa situação. Então é essa outra dica aí que eu deixo para você. Se você não funcionava dessa forma, para pensar. Ou se você conhece alguém que, de repente, essas informações que eu estou trazendo aqui são interessantes, maravilha. Uma outra ferramenta, além dessas todas que eu já falei para você, que você com certeza conhece, é o Kahoot. É uma outra ferramenta, gente, muito legal. Também, se você quiser mais informações, eu posso trazer mais para frente um vídeo só ensinando o que você pode fazer aí com essa mídia, né? Com essa ferramenta digital. O que acontece? É super simples. Você vai também, da mesma forma, tá trabalhando com seus alunos, como se estivesse em sala de aula. Você pode ver, isso também é uma ferramenta que eu sei que tem professores aqui que utiliza. Nesse momento que a gente está vivendo é super interessante, inclusive mesmo no presencial, muitos professores já utilizavam essa ferramenta, mas não é uma coisa assim muito comentada. Mas aí eu estou trazendo aqui para você, por quê? Porque você vai fazer, gente, como se estivesse numa sala de aula mesmo, você vai trabalhar com seus alunos perguntas, tá? Digamos que você tem aí, está trabalhando um tema, né? E aí nesse tema você quer então conversar com eles a respeito de tudo aquilo que vocês já estudaram, de tudo aquilo que vocês já viram. Então, vamos supor que você vai fazer como se fosse aí uma relação de 10 questões. E é como se você fosse fazer um quiz, né? Aquela coisa assim como se fosse uma batalha de perguntas, né? Quem vai ganhar? E aí você vai estar levando o seu aluno aquela ideia, né, da competição, do jogo, da brincadeira, de estar competindo de uma forma divertida, lúdica, né? E de estar ali interagindo, estudando. E aí o que acontece? O professor tem a informação daquilo que os alunos estão aprendendo. Porque cada pergunta que você lança tem, por exemplo, você é que vai categorizar se essa pergunta vai ter que ser respondida em 10 segundos, 20 segundos, entende? Então não é uma coisa tão simples assim. Tem um significado. Então você pode trabalhar isso, né? Se você quiser, depois eu trago mais informações a respeito. Dentro dessa ferramenta ainda você pode trabalhar outras categorias, tá? De atividades. Por exemplo, você pode colocar aí uma imagem, tá? E nessa imagem você pode destacar, né, do que se trata essa imagem. Você vai colocar aí, digamos assim,
4 opções e ali ele vai escolher qual opção que tem a ver com aquela imagem. Você pode trabalhar aí a questão do verdadeiro e do falso, né? Você vai fazer perguntas, ou sempre utilizando imagens ou sem imagens, você que sabe. E aí você vai também chamar a atenção dele, né? É falso, é verdadeira essa informação. Eu acho essa ferramenta maravilhosa. Então, se você já trabalha com ela, deixa aí, diz aí o que você acha dela, né? Se você trabalha com WhatsApp, com Facebook, se você já conhecia tudo isso que eu tô falando, se de repente você falou assim, olha, Sandra, valeu muito a pena, vou parar, vou pensar, né? Uma outra ferramenta, gente, que você também pode trabalhar super legal, que tem no seu computador, é o PowerPoint. Então, por que você não pode fazer, né, dessa ferramenta, trazer e ela ser uma aliada para esse momento? Então, por exemplo, se você quer fazer uma aula assim bem, né, mais interessante, mas também nessa gravação de vídeo você não quer aparecer. Por que não, então, fazer um vídeo com a sua voz gravada dentro do PowerPoint, tá? Transforma ele em um vídeo e você então envia para os seus alunos. Esse vídeo, né, você que vai categorizar, né, a depender daquela necessidade que você tenha. Então, é uma outra ferramenta também, se você quiser, depois eu explico, eu ensino. Eu sei que você, né, de repente, esse vídeo que você está recebendo aqui agora, como é um pouquinho, né, sai um pouquinho do normal do que eu trago, eu não sei o que você vai achar, né? Eu espero que você goste, tá? Que você comente, que você diga valeu a pena. Então, essa outra ideia dessa ferramenta muito válida para você trabalhar, tá? Pessoal, uma outra estratégia, né? Quando você vai fazer aí o seu planejamento de aula, né? Que você está fazendo as atividades, uma outra coisa muito interessante é você utilizar filmes, né? Por que não utilizar filmes? Então, você vai dar atividades para o seu aluno ao qual ele precisa assistir algum filme, né? E aí você vai colocar, né, no WhatsApp, ou no Face, ou no Kahoot, ou no Instagram, ou por e-mail, ou por telefone, vai depender da sua realidade. E aí você vai dizer, né, qual é o filme que esse aluno precisa assistir. Claro, como eu digo, né, planejamento, uma aula significativa para a realidade, né, no contexto do aluno, do tema que você está trabalhando com ele. Além do filme, uma outra ferramenta que você vai utilizar aí são os livros, né? Para os menores que não sabem ler, o papai ou a mamãe pode ler para eles. Se eles tiverem um livro de histórias, maravilha. Se eles não tiverem um livro e você tiver, então, como ter a impressão, né? Ou para mandar, se eles têm como imprimir, ou para pegar na secretaria da escola, se for o caso, mas a depender da realidade, então esse aluno ele pode ter acesso a essa literatura, a esse texto, e aí se a criança não sabe ler, os pais ou os responsáveis vão, né, ler com ele, mas sabendo que não é o pai ou a mãe ou o responsável que vai ler, porque a criança tem que estar ligada, né, com aquela técnica, né, do dedinho, né? O dedinho no texto, né? Acompanhando ali o texto. A criança, ela precisa sentir que mesmo com tudo tão mudado, a gente tenta vencer essa situação, usando a criatividade que Deus nos deu, né? Que Deus nos capacitou. Então, a gente coloca a nossa cabecinha aí para funcionar, né, pessoal? Eu deixei de falar algo, ou se eu lembrar de algo, né, mais pra frente, puxa, eu esqueci de falar dessa outra ferramenta, eu volto aqui, tá, em outro vídeo e passo para você, para poder ajudar aí no seu dia a dia, tá certo, pessoal? Ainda falando em livros, né, na história, se você também quer fazer a sua história no PowerPoint, por exemplo, né, uma história que seja, como eu falei, né, quando você bota aquele fundo, ele é complicado, porque a depender do fundo que você colocar, se ele tiver muito movimento, muita informação, né, daquelas imagens chegando, e às vezes totalmente descontextualizado, não faz muito sentido. Mas se você produzir no PowerPoint a sua própria história, né, você está contando a história, e aí você está contando a história do sol que brilhava, e ele vivia perto de uma casa, aí você vai colocar o sol brilhando, você vai botar a casinha, você vai
colocar lá os patinhos perto da lagoa, e você vai colocar os patinhos, e você vai colocar a lagoa, tudo sincronizado com a sua voz, os animaizinhos, vai ficar como se fosse um desenho animado, né? Vai ficar como se fosse um filme que você mesmo está produzindo, então você sabe o tempo. Então, tudo isso, pessoal, é algo para se pensar. É algo gostoso. Bom, pelo menos eu amo fazer, né? E quem não ama fazer, na verdade, está precisando mesmo assim de engajamento, né? Para realmente se virar aí nos 30 para poder produzir material. Se você é daquele tipo que não gosta, né? Você dá muito assim, muita dificuldade, você tá fazendo aí os seus filminhos, as suas gravações, o que que você vai fazer? Você, então, vai trabalhar com aquilo que você tem, né, na sua mão, à sua disposição. Então, normalmente, professores, né, eles fazem alguns materiais. E aí, se você tiver EVA, né, você vai fazer justamente a depender, né, da sua história que você vai contar, ou daquilo que você estiver conversando nas suas filmagens. Você, então, como se você estivesse realmente contando uma história para a criança, você vai utilizar o livro, né, mostrando as gravuras bem de perto. Ou você vai usar o dedoche, né? Não tenho aqui, né? Mas aí você vai, né? Se você já tem prática, já tem, né? Você vai fazer os dedoches. Você também, né? Se você tiver alguns bichinhos de pelúcia, bonequinhas, a depender da história, você também vai utilizar, tipo essa daqui, olha. Essa aqui é a Mariana, tá vendo? Então você vai utilizar. Olá, tudo bem? E aí é o que você vai fazer. Se você tem fantoche, né? Aí você também vai colocar os bichinhos, vai trabalhar com a sua criança, como se você estivesse em sala de aula, contando a história. Você só vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Gente, antes de terminar, uma coisa muito importante para você que está gravando os seus vídeos. Eu tenho visto vídeos de professores que gravam as suas videoaulas, mas olha só, um exemplo, se eu estiver gravando essa aula, se eu estivesse gravando essa aula aqui para você, esse vídeo para você, mas eu estivesse olhando para cá, né? Olha, eu estou olhando para mim. E aí, eu quero dizer mais para você, que se você gostou, curta. Entendeu, gente? Olha, eu não comunico com você quando eu estou olhando para mim. Então, é muito importante que você olhe no visor da câmera. Então, olhe, porque agora eu estou olhando para você. Então, professor, quando você estiver fazendo as suas videoaulas, você não olhe para você, tá? Eu já sei que você é lindo, que você é linda, mas não fica olhando para você. Você olha ali no pontinho. Se você tiver com a câmera, né, de frente para você, como eu estou aqui, eu prefiro assim, então, obviamente, né, para mim é mais fácil, tá? Dessa forma, embora a dica e o que todo mundo diz, e eu sei que é verdade, é que quando você vira a câmera, né, que fica atrás do seu celular, ela é melhor. No entanto, você não se vê. Talvez seja mais fácil para você, porque você vai ficar focando, né? E aí sua imagem ela fica ampla, aberta, mas eu nem ligo. Então a minha fica com essas tarjas pretas que com certeza você vai estar vendo aí, tá? Quando eu tiver vontade, sentir assim, aí realmente é melhor eu mudar. Aí eu vou, né, usar a câmera do fundo, mas por enquanto não me atrapalha em nada. E aí você já sabe a realidade, você toma a sua decisão, tá? Então, pessoal, basicamente são essas as estratégias para suas aulas que você precisa utilizar, pensar, agregar, né? Porque eu tenho certeza que você não está aqui pela primeira vez, tipo assim, agora eu preciso, estou procurando. Não, eu tenho certeza que você já tem dado o seu jeito. Aqui são algumas ideias que talvez você, poxa, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. E aí você vai agregar ao seu conhecimento, tá bom? Me perdoe, gente, que esse vídeo ficou muito grande, mas era necessário. São várias estratégias aí que eu passei para você. Eu espero que tenha te ajudado, porque eu amo ajudar. Então, se tiver sido bom para você, se você quiser mais dicas, mais ideias, alguma coisa que eu tenha que, né, destrinchar para você, melhorar para você de informação, deixa nos comentários, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus colegas, com pessoas que você acha que também tem essa, né, necessidade, que seria interessante, seria bom. Esse é um vídeo bem simplesinho, bem básico, mas com as ideias aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, e eu vou procurar mais coisas para trazer aqui para você, tá bom?
Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.